Oi, boa noite. Nós vamos estar conversando, né, continuando a conversar sobre família. E estamos tratando, nessas semanas, estamos tratando sobre família infeliz, ou seja, casamento infeliz. Não é? O que isso é, o que isso significa e as marcas que isso tem deixado tanto em maridos quanto em esposas. Hoje à noite a gente vai conversar com o Adson. E o Adson vai estar nos falando dentro da visão dele, dentro da experiência dele, dentro da visão de um administrador, né, que ele tem e da visão das muitas colaborações que ele já nos deu em outros momentos e também sobre este assunto. E a gente vai voltar a conversar com ele. Vamos fazer dois momentos. Um em relação à semana passada, a gente vai conversar sobre marcas de uma esposa infeliz. E, para essa semana, marcas ou, digamos, seria sintomas, né, do casamento infeliz. Isso tem a ver com o vídeo que nós estamos analisando, né, que é de alguém especialista no assunto, e a gente está analisando, e isso vai estar na descrição desta nossa conversa. A descrição 1 vai ter o link onde a gente vai poder ter acesso aos esboços dessas nossas conversas, tá bom? Então vamos agora receber aqui o Adson, né? E vamos ter o que ele tem a nos oferecer nessa oportunidade. Pronto, está entrando aí. O Adson, boa noite. Boa noite. Tô achando o som baixo. O meu tá chegando bem aí? O seu está chegando bem. Ah, então beleza. Então deve ser o aqui. Então nós estamos aí mais uma vez, né? Sim. Apesar de temos marcados alguns houve uns desencontros aí. Mas isso faz parte, né? Faz parte. E foi bom que a gente fez uma análise mais profunda sobre essa questão, a qual a gente vai começar hoje, finalizar hoje, que é sobre esposas infelizes, né? No casamento, no relacionamento. Até porque você foi bem direto quando falou de homens, não é? De marcas em homens infelizes, maridos infelizes. Agora está na hora de você fazer um balanço disso. Contraponto, né? Exatamente. E esse contraponto, e como eu disse para os maridos, e agora falando das esposas também, esse contraponto ele está relacionado às experiências pessoais, que a gente é casado, a gente vive. Claro. Então a gente se identifica algumas coisas que a nossa esposa está infeliz, que a gente está se comportando daquela forma, e a gente conversa, percebe, e dentro da nossa experiência e maturidade a gente tenta alinhar algumas coisas. Outras vêm da experiência como tutor que a gente tem. Então temos muitas alunas casadas, mulheres, e a gente vê algumas experiências que a gente escuta e outras de pessoas próximas a gente que a gente acaba conversando, já que a gente está sempre falando sobre relacionamento, então a gente sempre está conversando sobre isso, porque é aquela coisa, quando a gente faz uma coisa, a gente está no foco sempre aqui. Então todas as conversas sempre acabam caindo para aquele lado, e aí algumas pessoas nos falam, a gente observa, anota algumas considerações e percebe, às vezes até da gente mesmo, assim, rapaz, essa pessoa está falando e eu percebi que realmente esse comportamento traz infelicidade para a esposa, e eu tenho que dar uma olhada se eu não estou me comportando assim. Porque muitos comportamentos, eles são inconscientes. Pela criação, pela sociedade que a gente tem, pelas concepções religiosas que a gente tem. Então isso acaba fazendo com que a gente se acomode em um comportamento que está fazendo o outro infeliz, mas a gente acha que a culpa é do outro. Não. Ele que é mimado, ela que é dengosa, ela que é filhinha da mamãe, e a gente acaba não se apercebendo disso. Então, dentro disso eu coloquei algumas marcas. Uma delas, eu vou começar, que tem a ver até com a administração, né? Tive uma pessoa que fez administração, e dentro desse curso que ela fez, depois ela conversou comigo e falou assim: professor, eu fiz o curso de administração com sonho, que era
participar do negócio do meu marido. Porque o meu marido ele tem experiência, porque ele montou um negócio, mas ele não tem o curso de administração. Então, eu acredito que o curso de administração vai fazer com que o nosso negócio melhore. Mas o que eu descobri? Eu descobri que o meu marido não permite que eu participe da vida de negócio dele, porque ele entende que mulher não sabe de negócio. E ela falou assim, isso me trouxe uma grande infelicidade, porque eu estudei e ele deixou eu estudar, mas ela falando, ele me enganou. Porque quando eu fui aplicar o que eu aprendi, ele não me permitiu. Então, uma das marcas que eu vejo da infelicidade das mulheres é essa questão de não participar da vida produtiva do marido. Em alguns momentos, os maridos querem tomar suas decisões sozinhos. Então, quando são decisões que eles entendem que às vezes é simples, eles permitem as mulheres participar. Mas quando é coisas que eles entendem que é difícil, isso aqui é só para homem mesmo, homem sabe, e não deixa que as mulheres se impõem. Só que quando as consequências vêm, ela diz para mim, as consequências vêm, eu estou envolvida, mas na decisão eu não estou envolvida. Então a gente percebe que algumas mulheres são infelizes exatamente por isso, porque o marido não deixa ela participar das decisões importantes dos negócios extra-lar, que é emprego, que é negócio, que é empresa, essas coisas. Então, eu percebi nisso dando aula de administração. Tá? Então, a gente vê que isso faz uma esposa infeliz. Porque, querendo ou não, a esposa ama o marido e ela entende que ela quer participar para o melhor, para o lar, para o marido. Inclusive, os maridos que são, eu diria assim, botar entre aspas, mais espertos, eles até escutam as mulheres. Porque a minha mulher tem um sétimo sentido. Quando ela fala comigo assim, não vai por esse caminho, e eu temo, eu me dou mal. Então, escutar as mulheres é muito importante, por dois motivos. Um, que a gente vai dividir o peso, e outro, que a gente vai estar envolvendo ela na vida dos nossos projetos. Então, isso é importante. Outra coisa que eu aprendi na administração também é que existem maridos dominadores. O que seria isso? É aquele marido que não permite que a esposa tenha vida própria. Então, o que significa isso? Ele escolhe as amigas da esposa, ele escolhe com quem ela pode sair ou não, com quem ela pode falar ou não, a roupa que ela deve vestir ou não, né? Por exemplo, é claro, os maridos que estão me ouvindo, às vezes você olha para sua esposa, vê uma roupa que não é agradável, você fala assim, ô meu amor, eu acho que essa roupa não fica bem, mas os maridos que são dominantes, falam assim, não, vai lá agora e tira essa roupa, dá uma ordem para a esposa, e isso traz infelicidade para a esposa. Por quê? Porque ela quer ter a vida própria dela, mas o marido não deixa, dizendo para ela que o que ela tem que fazer, o que ela tem que vestir, com quem ela tem que se relacionar. Então, é como se ele dissesse assim, você não tem vida fora de mim. A sua vida sou eu. O que eu determinar é o que funciona. O que eu não determinar, isso não funciona. Então, algumas mulheres falam para mim, eu me sinto extremamente infeliz porque o meu marido, ele quer mandar em tudo na minha vida. Em tudo. Na roupa, nas amizades. Inclusive, olha que coisa, eu tenho uma aluna que falou para mim que o marido dela não permite que ela tenha redes sociais. Não permite. Não. Isso não é para mulher, não. E isso traz, ela falou assim, isso traz infelicidade. Por quê? Porque primeiro, ele não está confiando em mim. Segundo, ele está ditando que eu tenho que gostar ou não gostar. Eu tenho que ter a liberdade de fazer. Claro, quando a gente fala de liberdade dentro do casamento. Então, a gente percebe que esse marido dominador, ele traz infelicidade para a esposa. Outra coisa que eu anotei, tudo de experiência que já me falaram, outra coisa que eu anotei. Uma esposa disse assim, eu sou infeliz porque o meu marido quer que eu me comporte socialmente como se eu fosse feliz. Eu tenho os meus problemas, então quando eu estou socialmente, ele quer o tempo todo que eu fique sendo agradável às pessoas por ele. E tem que sorrir para um, tem que sorrir para outro, eu tenho que fazer sala para um, fazer para outro. Quando na verdade eu não estou bem, eu quero um tempo para mim e ele não me permite. Então ela disse o seguinte, ele me obriga
a, entre aspas também, fingir um casamento feliz que na verdade não está. E ele não percebe isso. E eu falo e ele não percebe isso. Então, a gente tem tido experiências, a gente sabe disso, principalmente, aí eu vou abrir um procedente, principalmente nos meios religiosos. Nós temos tido um procedente de pessoas que se maquiam, se fingem de felizes dentro das rodas religiosas, mas aí com o passar do tempo a gente descobre que até violências físicas havia naquele relacionamento. E dentro das comunidades religiosas há um fingimento de que está tudo bem, o marido agride a esposa verbalmente, às vezes até fisicamente, e quer que ela se comporte daquela forma, porque socialmente ele acha que aquilo tem que ser assim. Então, as mulheres falam assim, eu me torno infeliz com isso. Outra marca. Eu estou vendo que tem algumas pessoas que entraram e estão participando. Se vocês estão se identificando ou identificam alguma coisa, quiser colocar aqui nos comentários, a gente vai comentando junto com vocês, tá bom? E se você falar assim, eu conheço, ou se alguma marca acontece com você, você pode falar isso. Se você não quiser se expor, você fala assim, é com meu primo, que é assim que a gente faz. É tranquilo, tá bom? Outra marca que eu vejo de esposas infelizes é a de ameaça. Como assim ameaça, Watson? Esposas que o marido fala assim, você tem que fazer assim. Se você não fizer, eu vou te largar. E se eu te largar, nunca mais você vai encontrar um homem que vai te dar o que eu te dou, porque você é assim, você tem esse defeito, você é só eu mesmo. Já ouvi. Só eu mesmo para te aguentar. Então, menospreza, humilha, ameaça e faz com que essa mulher se torne altamente dependente dele. Isso não traz felicidade para a esposa. Ela se torna infeliz. E ela fica ouvindo exatamente isso todas as vezes que ela quer dar uma opinião ou que ela quer discutir a relação. Ele diz, não, e tem que ser do meu jeito, eu estou certo, você está errada, né? E se você não quiser, tem que ser assim. Se você não gostar, eu vou sair. Quantos homens eu quero ver como é que você vai viver. Você não trabalha, inclusive às vezes não trabalha, porque o próprio marido não permite que ela trabalhe, né? Que ela quer que ela tome conta do lar, porque é aquela questão que a gente falou, que há um projeto que deve ser pessoal da esposa, tem que ter o projeto pessoal do esposo e tem que ter o projeto da família. E muitas vezes o esposo tem o projeto pessoal dele, mas ele castra o projeto pessoal da esposa. Por quê? Porque ele fala, não, eu estando bem, eu sustento a nossa família, eu sou o pilar da nossa família, não precisa disso para você não. Aí, quando a esposa ela sente algo que está ameaçando ela, e eu chamaria isso de comportamento abusivo, que às vezes acontece no relacionamento, comportamento abusivo, ela fica prisioneira porque ela não tem uma renda. E o marido está sempre ameaçando. Se você quiser ir embora, você vai embora, mas você vai sem nada, porque tudo quem construiu foi eu. E se você sair daqui, você não encontra outro, não. Então, vive nessa questão de ameaça. E nenhum relacionamento que está sobre ameaça pode trazer felicidade. E se a esposa está sobre ameaça, essa esposa não pode estar feliz. Ela está infeliz. Né? E quando a gente fala aqui que está infeliz, outra coisa que eu queria lembrar é que a gente tem visto, nessa pandemia, tenho estudado muito sobre isso, inclusive é uma preocupação grande, né, das mídias sociais, dos jornais, dos psicólogos, psicanalistas, pessoas que fazem terapia familiar, uma preocupação muito grande. Por quê? Porque a pandemia ela colocou em xeque os relacionamentos. E uma das coisas que se viu é relacionamentos tóxicos. E interessante dos relacionamentos tóxicos é que muitas vezes quem está dentro desse relacionamento, a esposa que está nesse relacionamento, muitas vezes ela nem percebe que esse relacionamento está lhe fazendo mal. Por quê? Porque devido à criação dela, às vezes os pais falam, não, você tem que ser submissa mesmo, a religião diz a mesma coisa. Então essa mulher está sofrendo e ela nem sabe que ela está num relacionamento tóxico, ela nem sabe que ela está num relacionamento de um comportamento abusivo por parte do marido. E por que o marido isola ela? E aí os especialistas falam,
eles isolam para ela não ter contato com o mundo, porque o mundo vai dizer para ela assim, não é normal não. E aí ela vai acordar. E então é por isso que ele cerca ela das amizades que lhe interessam. Por quê? Porque ele não quer que a esposa abra a mente para compreender, porque a gente já falou aqui muitas vezes, inclusive quero falar para vocês que estão nos ouvindo aqui nessa live, é que o casamento é para nos trazer felicidade. E nos trazer felicidade plena. E nós estamos tendo muitos casamentos infelizes e as pessoas estão achando que isso é o normal. Quando, na verdade, não é o normal. Porque você está num relacionamento tóxico, você está entorpecido de tal forma que você não está percebendo que você, infeliz no casamento, não é normal. Então, precisa haver uma transformação. Tá? Qual é o conselho que eu dou? As pessoas falam assim, Watson, e qual é o conselho? Por quê? Porque o meu marido é difícil, né? E o homem é difícil mesmo. O que eu posso fazer? Eu falo, o conselho que eu dou é, primeiro, procure ajuda profissional. Mas não vai dizer para o seu marido assim, ó, você está errado. Não é isso. Você vai dizer para ele assim, meu amor, eu acho que o nosso relacionamento pode melhorar. E eu marquei, ou eu comprei um curso que eu acho que vai nos ajudar. O que você acha da gente assistir junto? O que você acha de você assistir? Eu assisti e gostei, para que a gente possa melhorar. Não estou pedindo aqui às esposas que ela fala assim, eu tenho que partir para cima. Não estou aconselhando aí para o embate. Estou aconselhando a ter uma estratégia que as mulheres têm de sabedoria para fazer com que o marido perceba, que muitas vezes ele nem percebe. Estou falando isso porque muitas vezes eu tive comportamento e estudando percebi que era um comportamento abusivo. Então, acordei para isso. Como eu acordei? Fazendo um curso, aprendendo sobre isso. Então, a gente dá o mesmo conselho para você que está nos ouvindo. Se você quer fazer a sua esposa mais feliz, então aproveite, adquira um curso sobre relacionamento matrimonial, como vencer as rotinas nocivas que muitas vezes está dentro do seu casamento, para você fazer a sua esposa feliz. Porque muitas vezes ela está infeliz. E muitas vezes você, às vezes, inconscientemente, nem está sabendo disso. E às vezes ela está tentando lhe dizer e você não está conseguindo ouvir. Agora, claro que nós temos também aqueles que têm os comportamentos abusivos, maridos, e eles estão conscientes. Né? E aí a esposa precisa ter uma estratégia de conversar com ele para trazer ele para ele saber. Porque se houve no relacionamento, né, eu sempre digo isso, se vocês estão juntos e houve um amor do começo, então trabalhe para que isso volte dentro do seu relacionamento. Inclusive, é uma das propostas do nosso curso que nós temos, né, do upgrade matrimonial. É fazer com que você viva aquele sentimento do começo, que era maravilhoso e agradável, que se perdeu muitas vezes pelo cotidiano, pela correria, por não estar atento, que às vezes a gente é assim. Eu estava falando para um amigo, falei assim, a coisa mais preciosa para a gente é a saúde. E a gente não está atento a isso. Quando é que eu vou descobrir que a saúde é preciosa para mim? Quando eu estiver doente. E quando eu falo assim, ele fala assim para mim, mas eu chamo ele para praticar esporte, eu não tenho tempo. Mas se ele ficar doente, ele passa à beira da morte, o médico fala assim, se você não praticar esporte, você vai morrer, ele vai achar tempo. Então, no relacionamento, eu digo a mesma coisa. Não espere o seu relacionamento ir para a UTI para você querer consertar. Faça agora, aproveitando essa oportunidade que nós estamos dando para você nessas lives. Estamos falando sobre relacionamento, sobre infelicidade, que muitas vezes você vai se identificando e aí você pode trabalhar em cima disso. Tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, né, querer ter posse, né, do corpo da esposa. Né? Que tem maridos, né, que querem ter posse do corpo da esposa. Então, ele determina como deve ser o relacionamento íntimo do casal. E muitas esposas, elas se dizem infelizes porque o marido não tem a preocupação no ato sexual com a sua esposa. Por que não tem a preocupação? Porque, às vezes, né, no corre-corre da vida, o homem, e é da natureza masculina, às vezes, ele é muito apressado. E como é da cultura machista,
muitas vezes ele acha que o prazer no relacionamento sexual tem que ser dado primeiro ao homem. Se a mulher tiver, beleza. Mas o homem, ele tem que ter. Então, as mulheres falam assim, maridos que não se preocupam com isso. Né? Então, a gente dá também essa dica, né? Às vezes você está fazendo a sua mulher infeliz exatamente por isso. Então, você não está cortejando. E aí volta novamente no nosso curso, né? Porque quando você conquistou a sua esposa para ela se casar com você, que ela é sua namorada, você cortejava ela. Quando vocês começaram a viver juntos, você cortejava ela. E com o passar do tempo, muitas vezes o homem perde essa característica de cortejar a esposa. E ele fica muito apressado. Então, tranquilidade. Pense também que a esposa, assim a mulher como o homem, ela tem as suas necessidades e precisa ser atendida nisso. Então, que o homem não tenha essa pressa. E muitas vezes também as mulheres reclamam, mas o homem ele passa o dia todo, nem lembra que a mulher existe. Só lembra naquele horário, né? Já dei alguns conselhos. Mas se você quer conquistar um relacionamento amoroso agradável, o que a gente aconselha? Corteje. Aí os especialistas dizem assim, corteje sua esposa quando você acordar até aquela hora da tarde. Qual é o nosso conselho no upgrade matrimonial? Corteje sempre. O tempo todo. Né? Eu fiz uma brincadeira no meu Instagram, que, por exemplo, eu pratico um esporte e às vezes eu quero praticar aquele esporte 3, 4 vezes na semana. Né? Aí o que eu faço? Eu faço todas as atividades do meu lar para ajudar a minha esposa. Então eu acordo cedo, faço café, né? Arrumo a mesa do café, lavo as louças, varro a casa, passo o pano. Aí quando dá no horário, às vezes 18 horas, que é o horário que tem, eu falo, meu amor, eu posso ir ali jogar beach tennis? O ambiente está tão agradável que ela fala assim, meu amor, vai, e se você quiser demorar, pode demorar. Por quê? Porque foi construído. Agora eu faço isso só o dia que eu vou jogar beach tennis? Não. Eu faço isso, eu volto a repetir, aprendi isso no curso, faço isso constantemente. Transformei isso em uma rotina na minha vida. Por quê? Porque dividir a tarefa doméstica traz felicidade. E não dividir traz infelicidade. Porque uma mulher sobrecarregada, ela sempre vai estar estressada e isso não traz infelicidade. Então, outra característica que eu digo é isso. Maridos, dividam a atividade doméstica com a sua esposa. Né? Se você não tem habilidade em algumas coisas, por exemplo, eu não tinha habilidade em algumas coisas. Então, eu faço aquilo que eu tenho habilidade. E falo com ela. Tenha paciência comigo. Então, qual a habilidade que eu tenho, por exemplo? Eu tenho força. Eu estou alinhando as panelas de deixar brilhando. Ela fala comigo, nossa, mas como você deixa as panelas brilhando? Porque eu tenho mais força. Então, já é algo que agrada a ela. Né? Que agrada a ela. Outra coisa, eu acordo, né? A primeira coisa que eu faço, arrumo logo a cama. Deixa a cama arrumadinha. Ela chega no quarto, nossa, a cama está arrumadinha. Então, são coisas fáceis para o homem fazer. Porque o homem, infelizmente, tem coisas que não foi nos ensinado, a gente tem certas dificuldades. E a mulher, às vezes, é muito exigente e é detalhista. E, às vezes, ela percebe, podia estar melhor. Mas, mesmo assim, o que eu digo para vocês? Faça isso, divida a tarefa do lar com a sua esposa. Faça isso como uma rotina. Não só para o momento que você quer receber alguma coisa igual. Se você fizer isso, também vai valer. Mas se você transformar isso numa rotina e você fazer isso constantemente, você vai trazer felicidade. Se você não faz, muitas vezes sua esposa nem está falando para você, mas com certeza, muitas esposas estão infelizes por isso. Né? Eu até observo alguns maridos que eles chegam em casa, às vezes a esposa, né, acabou de limpar a casa, não tira a sandália, pisa e suja de lama. A mulher fala, meu Deus, eu acabei de limpar a casa, você negocia, mulher, é para isso mesmo, e não sei o quê, eu trabalho o dia todo, você só fica em casa, você... Presta atenção, isso foi uma esposa que contou para mim. O marido disse, e você não faz nada. Gente, como eu disse para vocês, eu estou dividindo a tarefa do lar. Um homem dizer para uma mulher que por ela ser dona de casa, ela não faz nada, ele não sabe. Ele não sabe da rotina de uma esposa dentro de casa. E é um trabalho, assim, que a gente olha e diz assim, se lava as louças, quando dá meio-dia, elas estão
todas lá, novamente. Então, é um trabalho repetitivo. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com isso, tá? Bastante carinho com as esposas. Pois não? Nós temos 5 minutos. Se tem mais alguns sintomas que você quer mencionar, são 5 minutos. Não, aí eu vou encerrar nesses aqui e deixando para as pessoas que estão nos assistindo e aquelas que vão nos assistir, deixando a dica aí para vocês, tá bom? É bem claro que nos relacionamentos tóxicos, de comportamentos abusivos, por parte, isso eu falando para as esposas, por parte dos maridos, e falando para os maridos que perceberem isso, às vezes você não consegue se livrar disso sozinho. Então, eu sempre aconselho, procure ajuda profissional, tá? Eu sempre digo outra coisa, invista na coisa que é mais importante na sua vida, que é o seu relacionamento, é o seu casamento, tá? Tenho visto muitas pessoas vivendo um casamento infeliz e dizendo que tá bom daquele jeito. Não, não tá bom não. Não tá bom não. Melhore o seu relacionamento. Como é que eu sei que o meu relacionamento tá bom? Quando você perceber que aquilo está lhe trazendo felicidade mesmo. E mesmo quando ele estiver trazendo felicidade, procure melhorar mais ainda, porque a gente sempre tem como melhorar. Sempre há espaço para a gente melhorar no nosso casamento, para fazer o outro feliz, tá? No homem, e aí, falando especificamente para os maridos, tá? Então, às vezes a gente escuta muitas brincadeiras, né? Quando eu converso com os maridos, porque o marido, ele sempre se esconde. Marido nenhum fala assim, eu sou um péssimo marido. Não fala. Às vezes, a minha esposa, ela fala comigo assim, eu não estou sendo uma boa esposa. Mas para mim falar para ela, eu não estou sendo um bom marido, é muito difícil, né? Porque as mulheres são mais sensíveis. Mas o que eu percebo? Às vezes, eu vou conversar com alguns maridos e eles têm dito para mim, mas lá em casa quem manda é minha mulher. Aí eu vou conversar às vezes com a esposa está infeliz. Então, alguma coisa está errada. Às vezes a gente parte para esse lado cômico, mas, na verdade, por trás disso, há uma verdade de que muitas vezes o marido, ele está sendo, às vezes, um marido não muito agradável para a esposa. E aí ele fica dizendo, minha esposa é que dá a última palavra. Mas a última palavra, muitas vezes, é sim, senhor. Então, não é isso. Isso não funciona. Isso não funciona. Tá? Então, maridos, esposas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, tá? Você que é esposa, que identificar, então traga o seu marido para fazer o curso, que nós temos aí um curso Upgrade Matrimonial, nós temos várias dicas no Psical, nós temos um psicanalista, nós temos um terapeuta que pode ajudar. Está aí na descrição, tá? E você pode melhorar demais o seu casamento, demais a sua vida com a sua esposa com o marido. E isso vai fazer uma grande diferença, tá? E eu só vou encerrar aqui, porque no curso de psicanálise sistêmica que eu faço, o professor disse uma coisa, isso é importantíssimo. Ele disse assim, e aí está falando das esposas, tá? Ele falou assim, eu trabalho, porque ele atende mulheres, ele falou, eu trabalho e vou, às vezes, atender mulheres, e essas mulheres, de tão infelizes que elas estão, elas desenvolveram doenças psicossomáticas. Algumas desenvolveram câncer. Câncer de colo de útero, ele falando. Câncer no intestino, câncer de mama, desenvolvido simplesmente porque ela está engolindo o sapo de um relacionamento abusivo e infeliz. E isso sistematizou para o seu organismo e trouxe-lhe graves doenças. Então, quando você está infeliz no casamento, eu estou infeliz porque ele disse lá, conversando com algumas pacientes dele, eu estou encerrando, ele disse assim, por quê? Porque algumas mulheres religiosas dizem assim, não, o casamento é para aguentar até a morte. Mas ele diz, mas você está sendo violentada, você está sendo humilhada, você vai viver. Deus, e ele não é religioso, ele diz, pelo que eu sei, o Deus de vocês quer o casamento, mas quer a felicidade. Você vai colocar a lei acima do espírito, um homem não cristão. Aí eu fiquei pensando naquilo. Quantos religiosos, casados, infelizes, fazendo as suas esposas infelizes, as esposas cheias de doenças,
e não querem melhorar o seu casamento e dizem isso é normal. Não é normal. Busque ajuda, transforme o seu relacionamento, transforme o seu casamento para que haja felicidade. Porque aí depois, se sua esposa está doente, meu Deus, na família ninguém nunca teve essa doença. Por que essa mulher tem essa doença? Infelicidade. Infelicidade. Engolindo o sapo de um relacionamento abusivo, tóxico muitas vezes. E às vezes a mulher nem sabe. Mas a gente sabe disso, né? Que quando a gente está infeliz, a gente traz muitas consequências para o nosso organismo. E aí nos traz doenças físicas que nos causam dores terríveis. Né? Por exemplo, temos aí uma síndrome de fibromialgia nas mulheres, de mulheres sentindo dores no corpo, de mulheres com a coluna doente. Se você for fazer uma investigação, infelicidade no relacionamento. Com o marido, muitas vezes com os filhos também. Mas como nós estamos falando de hoje, de marido com os maridos. Então, é para ser infeliz que você está casado? Não. Ninguém vai entrar. Quem tem a mente sã não vai entrar no casamento para ser infeliz. Vai entrar no casamento para ser feliz. E se ele não está sendo feliz, mulheres, homens que estão me ouvindo, você pode. O interessante é isso. Ó, eu vou encerrar com a frase do meu professor, que ele disse assim. Ele disse assim, essa caneta, ela é uma caneta e vai morrer caneta. Mas você não. Você pode transformar a sua vida a partir de uma decisão. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar o meu casamento. A caneta vai continuar sendo caneta. Você pode continuar sendo infeliz ou pode continuar vivendo uma vida plena, buscando a felicidade através de ajuda. Tá bom? Então, é a dica que a gente dá. A gente está trabalhando isso com família, pessoal. E às vezes as pessoas estão nos ouvindo e estão pensando que é pouca coisa. Não, a gente está fazendo estudos estatísticos, né? E se vocês buscarem, vai lá. A pandemia aflorou um número de casos de violência, de abuso, de agressões verbais dentro do lar, que está tendo uma preocupação enorme de todos os setores, inclusive, né, dos setores religiosos, apesar de tudo, né? Então, muita gente preocupada com isso. Por quê? Porque a gente sabe que a família é a base. Então, precisa ter famílias felizes. Porque famílias infelizes produzem uma sociedade infeliz. Uma sociedade infeliz produz um Estado infeliz. Não é isso que a gente quer, tá bom? Então, clique nesse vídeo, compartilhe ele com as pessoas, nos ajude. Nós estamos fazendo esse trabalho para ajudar o maior número possível de famílias, tá bom? Então, nos ajude compartilhando, dando um like, né, fazendo um comentário. A gente tem os horários específicos que a gente está fazendo as lives. Agende aí no seu dia. Né? Se você não puder assistir todo, assiste um pedaço e faça comentário, faça pergunta. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente quer demais, através de vocês, ajudar bastante pessoas. Tá bom, pessoal? Então, uma boa noite para vocês, um bom final de domingo para vocês e que Deus possa continuar abençoando demais a vida dos casais, dos futuros casais que estão nos ouvindo e estão participando conosco aqui, os que vão participar através da internet. Então é isso aí que a gente tinha para falar essa noite, tá bom? Claro que tinha muito mais outras coisas, mas eu coloquei isso, que foram coisas que eu conversei e experiências que eu tive com pessoas que estão ao nosso redor, que têm nos falado sobre isso. Ok? Muito bem. Deixa eu falar para o pessoal o seguinte, o curso que o Adson está mencionando, ele vai estar no link número 4 e 5 da descrição desta live. Então, você clica e você vai saber, vai ter muitas informações sobre esse curso, tá bom? Então, a gente fica por aqui. O Adson, que Deus continue abençoando você. Diga. Tem uma pessoa aqui perguntando, qual o horário da próxima live? Então, na descrição do vídeo, tem todos os horários das lives, que a gente, na verdade, não é uma live. A gente faz várias. A que eu participo será sempre, se tudo correr bem, no sábado, às 19 horas. A que eu participo. Porém, nós temos outras que também falam sobre essas questões de família com
né, com outro tom, às vezes pela psicanálise, às vezes pela religião, né, às vezes pela a psicologia, mas sempre tem uma live. Então, procure lá, viu, que você vai achar. Detinha Dizai, que botou isso aí. Viu, Detinha? Então é isso aí. Todos que participaram, obrigado. Deixa eu só complementar. Veja só, como hoje na descrição não vai ter toda a escala, então eu vou colocar lá no link onde está o esboço dessa sua palavra e de outras, né, nos assuntos que nós estamos tratando. É só clicar, se não me engano, é o link número 1, e depois que a gente terminar aqui, depois de uns 5 minutos, vai estar lá para poder facilitar, porque tem outras pessoas também querendo saber isso, tá bom? Então, um abraço, doutor Watson, uma ótima noite. Valeu. E que Deus continue abençoando você. Amém. Mais.